Os seres humanos tentaram 149 vezes ir para o continente negro, porém somente 7 dessas viagens pode-se dizer que foram bem sucedidas, sendo 5 delas como viagens oficiais. E se você quer saber sobre todas essas viagens para o continente negro, fique até o final do vídeo. A primeira de todas as viagens que pode-se dizer que foi bem sucedida é a viagem de Don Fricks. Não sabemos se ele continua vivo e realizando sua pesquisa, mas mesmo se ele tenha morrido já e não tenha concluído a outra metade do livro que ele ficou de fazer, ainda assim eu considero isso daqui uma das melhores viagens e a mais bem sucedida. Isso porque Don Fricks foi o único que fez um mapa do continente negro, ou melhor dizendo, da metade do continente negro, porque a outra metade o próprio Jim Fricks acredita que ele esteja ainda escrevendo, mesmo que ele tenha 300 anos de vida. Porém, a gente não sabe na realidade qual foi o destino de Don Fricks. A gente só sabe que ele é o único que conseguiu escrever um livro onde dizia aonde estavam vários dos tesouros que a humanidade mais tarde tentou ir lá pegar. Por isso, pela grandiosidade do seu feito por ter escrito esse livro, eu acredito que mesmo que ele não tenha conseguido terminar ele, se esse for o caso, ainda assim foi uma baita de uma missão bem sucedida que ajudou demais a humanidade. Porém, tiveram outras 5 viagens oficiais que essas sim foram as mais marcantes para a humanidade, porque todas elas trouxeram uma calamidade. Uma delas foi feita pelas Nações Unidas de Begrose. Esse país foi atrás de um mineral chamado Mujinseki. E isso é um pequeno pedaço de uma pedra que depois que você joga na água, ela consegue gerar 20.000 kW por um dia inteiro. Em comparação aqui, para você ter uma noção de grandiosidade do quão importante seria essa pedra, uma casa hoje consome em média 105 kWh. E isso por um mês inteiro, ou seja, um pequeno pedaço dessa pedra seria a solução energética para um país inteiro. Isso daqui é um grande de um tesouro. O problema é que para você pegar essa pedra, você precisa enfrentar a fera Papo, uma fera de ameaça nível A. Também como comparação aqui, para você entender o que é uma ameaça A, as quimeras, as formigas quimeras, que deram um grande de um trabalho para todo mundo, é uma ameaça nível B. Então a gente já vê que esse Papu aí, esse monstro, é uma grande ameaça, muito difícil de lidar e que provavelmente nenhum Hunter conseguiria encarar de frente esse bicho. Na expedição que as Nações Unidas de Begrose mandou, eles enviaram 1.000 pessoas para lá. Porém, somente 7 conseguiram voltar depois de dar de cara com a fera Papo. Uma fera que a gente não sabe como é que funciona o seu poder, mas a gente sabe que ela se alimenta dos humanos dando prazer a eles. Então o cara fica lá sendo devorado com o tempo por essa fera. Outra viagem foi realizada pela Federação Oshima. Dessa vez, eles enviaram 1.100 pessoas em busca do grão nitro. Esse é o alimento da longevidade. Uma espécie de arroz que poderia fazer com que o ser humano vivesse muito mais do que a sua vida natural. Então isso daqui é um baita de um alimento. Porém, eles encontraram a Hellbell, uma cobra de 2 caudas que matou quase todas essas 1.100 pessoas. Sobraram apenas 11 sobreviventes, sendo um monstro que tem a capacidade de fazer um veneno que enlouquece a pessoa e faz essa pessoa que foi atingida por esse veneno se matar e também matar outras pessoas. Então isso daqui é um baita de um veneno. Quanto ao nível de perigo da Hellbell, a gente não sabe ao certo, porque o Jim disse que seria uma ameaça B+, porém a Associação Hunter já classificou ela como um ranking A de perigo. Então tá aí, entre B+, e A, os dois maiores do que as formigas quimera. Vamos para mais uma viagem, dessa vez uma tentativa da República Mimbo. Eles, dessa vez, acionaram a Associação Hunter para tentar pegar os 3 líquidos primários. Esses 3 líquidos primários teoricamente poderiam se transformar em qualquer outro tipo de líquido, seria uma espécie de alquimia perfeita. A gente não sabe quantos Hunters foram para esse local, porém apenas 3 sobreviveram.
E ainda assim, todos eles que sobreviveram perderam a sanidade. Isso porque na tentativa de conseguir esse líquido, eles encontraram a criatura de névoa Ai. Criatura essa que a gente não sabe quais são seus poderes, mas muitos suspeitam ser o mesmo ser que possuiu a Aluka e tem o poder de realizar desejos. Essa teoria vem do fato de que a gente viu as suas vítimas ficando em uma forma esmagada, da mesma forma como a Nanika que está na Aluka acaba matando as pessoas. Se essa fera gasosa tem o mesmo poder da Nanika, a gente entende o porquê que ela é tão perigosa, porque a Nanika consegue realizar praticamente qualquer desejo que pedem para ela. E se não realizarem o desejo da Nanika, ela acaba matando não só a pessoa que pediu para que ela realizasse o desejo anteriormente, como também vários conhecidos dessa pessoa. Então a Nanika é um ser extremamente perigoso. Se você encontrar várias Nanikas espalhadas por aí, isso daqui, lembrando, é só uma teoria, mas se essa teoria se confirmar, dá para entender o quão perigoso é o Ai. E por isso que apenas 3 sobreviveram e nenhum dos 3 ficou são depois dessa viagem. A próxima viagem na nossa lista é do reino de Cacúnia, que enviou uma expedição para tentar conseguir a planta de alquimia perfeita Metallium. Basicamente é uma pedra filosofal das coisas, ela transforma qualquer objeto no objeto que você quer. Ela pode transformar uma pedra em ouro, basicamente é isso. Pode fazer uma nação ficar rica da noite para o dia. E nessa expedição ela foi um pouco diferenciada porque ela foi comandada por Beyond Netero. E além disso, eles até mesmo foram bem sucedidos em conseguir pegar essa planta. Porém, eles acabaram se perdendo no caminho de volta porque eles pegaram uma doença chamada doença Zobai. Essa é uma doença que dá imortalidade a uma pessoa, porém ela acaba perdendo a sanidade no processo. Como eles se perderam no caminho de volta, a planta que eles pegaram, a Metallium, acabou murchando e morrendo no caminho. Dessa viagem, apenas 6 sobreviveram e um deles, é lógico, é o Beyond. A gente não sabe como que essa doença é transmitida, mas a gente sabe que não tem cura por enquanto, ao menos, e a gente sabe que um desses sobreviventes dessa doença está completamente insano e imortal. Porém, para manter a sua imortalidade, ele tem que ficar comendo partes do seu corpo. A imortalidade dele é como se a parte do seu corpo crescesse automaticamente e instantaneamente. Então, para não morrer de fome, digamos assim, ele tem que ficar se comendo. E ele já está nesse processo há mais de 50 anos. Então, isso daqui é uma doença que a gente não sabe como ela é transmitida e também não sabe como ela é curada. E é uma doença que é classificada como nível de ameaça B+. Falando de viagem, tem mais uma ainda realizada pelo Império Sarrelita, que acabou pedindo ajuda à Associação Hunter e enviou esses especialistas para o local. Depois deles adentrarem uma área de 400 quilômetros no formato de uma cidade labirinto, eles encontraram uma erva que pode curar 10.000 doenças diferentes. Basicamente é a cura de quase qualquer doença. Porém, lá eles também encontraram a arma Brion, que devastou as forças israelitas e sobraram apenas 2 sobreviventes, sendo essa uma ameaça B+. E assim, essas foram as viagens oficiais. A gente teve mais viagens do que essa, algumas que não foram aí realizadas por países, foram viagens independentes. Uma delas, que é uma das que a gente mais sabe sobre, é uma viagem que a Associação Hunter se juntou ao Netero e eles fizeram essa viagem com o Netero. O Netero levou mais 2 pessoas além dele mesmo e provavelmente o Netero não fazia parte da Associação Hunter ainda. Por isso que a Associação Hunter teve que se aliar ao Netero e pedir esse favor a ele. Lynette e Zig Zoldyck foram os seus outros 2 camaradas que fizeram parte dessa viagem. E a gente sabe que ao menos 2 desses estão vivos, porque a gente já viu o Lynette e o Isaac Netero também. O Zig é bem provável que tenha sobrevivido também, mas a gente não tem a total certeza, porque ele ainda não apareceu. Muita gente acaba comparando ele com o Marra, mas não podemos dar certeza que o Marra e o Zig são a mesma pessoa. Sendo assim, ao menos 2 deles estão vivos. E apesar deles não terem trazido absolutamente nada dessa viagem, Isaac Netero relatou que o máximo que eles puderam fazer no continente negro foi sobreviver e mais nada. É simplesmente um dos Hunters mais poderosos da história, dizendo que o máximo que ele conseguiu fazer naquele local
foi sobreviver. Então a gente já pode esperar que esse é um local extremamente perigoso e para poucos. Eu estou muito ansioso para ver como que vai ser essa próxima viagem realizada pelo Império de Kakin, com uns Hunters muito poderosos que estão indo lá. Beyond, o próprio Jin, Pariston também provavelmente é uma pessoa muito poderosa, então vão para esse continente alguns Hunters incríveis. Tô doido para ver qual é o resultado dessa viagem. Sendo essas todas as viagens que a gente tem alguma informação sobre o que aconteceu lá. Se teve mais alguma coisa que você não entendeu, deixa aqui nos comentários a sua dúvida que depois eu respondo. E se você gostou, cara, se inscreva para não perder mais nada, nenhum conteúdo como esse. É importante você se inscrever. No mais, agradeço por você ter visto. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.